Então vamos lá. Bom, essa aula ela é um pouquinho mais curtinha porque ela tem como objetivo trazer a discussão mais recente de duas grandes tragédias, né, de dois grandes crimes ambientais, que são aí Mariana e Brumadinho. Né? Brumadinho é mais recente e Mariana a gente ainda tenta entender como é que ficou essa cidade, como é que ela se reconstrói e o que é que vai ser feito em relação a esse tipo de licenciamento, né, para exploração ali de minérios, né. Bom, eu vou discutir com vocês aqui um tema e quando a gente fala dessas situações, a gente precisa remontar o que significa para o Brasil e sobretudo para Minas Gerais a exploração de minérios e o que significa isso para o Brasil, né, em termos bastante gerais. Ora, a gente anda de avião, a gente quer construir casas, as pessoas precisam ter pontes, e isso tudo é fruto de minério. A gente está falando de algo lá de Minas Gerais, e aí a gente está falando de São Paulo, por exemplo, que é quando eu penso assim, numa doideira, eu penso em São Paulo e penso nas grandes capitais. Né? Toda cidade tem por objetivo e tem como parte de seus projetos, não tenha dúvida, o desenvolvimento. E o desenvolvimento passa, sim, por isso. Bom, quando a gente traz essa questão dessas tragédias, você tem que ter em mente, duas coisas. Eu ia espirrar, mas o espirro foi para lá. Primeiro, esse daqui são alguns tópicos que eu tirei de uma matéria que está lá no fim, que é uma matéria excelente sobre os efeitos da mineração sobre essas cidades. Por quê? Dentre as questões que eu verifiquei que trazem Mariana, as mais comuns, elas vão remontar à questão de que maneira o impacto dessas tragédias, elas acabam arrebentando com toda a natureza do entorno, o que é que isso significa em termos práticos, em relação à longevidade das pessoas, em relação à vida, né, de que maneira essa vida vai se reconstruir e assim por diante. Esse foi um dos tópicos. Contudo, vendo esses temas, né, à luz das discussões contemporâneas, essa matéria que surgiu é uma matéria que numa dessas ela pode até cair um trecho e eu achei muito bom para compartilhar com vocês. Por quê? Eu trouxe para vocês 4 problemáticas que estão compostas na matéria, que elas servem tanto para a gente analisar Brumadinho como Mariana. Porque se cai isso como contexto, vocês vão conseguir responder e fazer a análise de vocês. Então, olha só. Mineração representa 10% do PIB do estado de Minas Gerais. Aí ela vai jogar luz para algo que eu já falei para vocês. Se a gente lembra dessas cidades, a gente está falando da mineração como parte de vida da comunidade. Está aqui. 300 municípios, aqui ele fala que é responsável, né, por metade da produção, só que a gente está falando de um tipo de negócio, de um tipo de indústria que movimenta a economia local. Então não tenha dúvida de que uma tragédia dessas proporções, ela tem efeitos devastadores dos mais diferentes âmbitos de uma comunidade, de uma cidade. É por isso que quando as pessoas investigam esses acidentes, eles começam a tratar por blocos de problemas, porque são muitos e variados, e alguns eles simplesmente, para eu usar um termo que eu vi até num texto, parece que as pessoas não têm muito o que fazer diante daquilo, né? Como a perda de um parente que ainda não apareceu quando a gente lembra de Brumadinho, porque uma autora, ela fala uma coisa que é bastante triste, que é como se fosse um luto, que essas pessoas vivem um luto semelhante ao luto da guerra, porque o corpo não aparece e a pessoa não consegue apagar da sua memória, né, não consegue se despedir daquele ente querido. É uma loucura, é um tipo de consequência que tem proporções gigantescas quando a gente estuda o Brasil contemporâneo e que eu acho interessante você prestar atenção nesses tópicos. Aqui é bem interessante, né? Ele vai falar que 300 municípios mineradores, ali ele vai trazer essas questões, são quase 200 milhões de toneladas de minério de ferro. Aqui a gente está falando que são mais de 690 barragens de rejeitos minerais. Beleza.
Eu vi uma matéria da TV Senado, de vídeo, que é uma matéria interessante, a respeito de que relação tem esses minérios com água. Por quê? Eles passam por uns dutos assim, que vão cruzando, né? O Brasil tem um monte desses dutos, é uma construção zona, e esses minérios passam e eles têm que ser ali, eles usam os recursos naturais e sobretudo a água para fazer esse processo, né? Para fazer essa... Então essa água, muitos deles questionam o volume usado de recurso limpo, de recurso bom, que é o caso da água, para esse tipo de processo, né? Da mineração. Então a discussão quando a gente fala de mineração, ela passa pela questão de economia diretamente, ela vai passar dos custos desse processo, se há outra possibilidade, e, sobretudo, em relação a essas barragens de rejeitos. Se cai para você uma redação em que você precisa investigar, por exemplo, proposta de solução ou leituras possíveis sobre esse tema, que às vezes é assim que eles pedem, uma das perguntas que pode cair é em relação a essas barragens. Já vamos ver por quê. Um dos temas que todo mundo que vai falar desses últimos acontecimentos é a fiscalização insuficiente e essas licenças. Por quê, gente? A gente está falando que muitas das liberações para que, então beleza, então você vai querer ali, né, construir uma barragem, vai querer situar a sua empresa aqui, muito bem. Essas licenças são concedidas por quem? De modo geral, as licenças são concedidas, né, pelo poder público. Só que os diagnósticos, nesses casos, foram concedidos pelas empresas. Então eu vou lá e digo para você o seguinte, eu quero explorar a região da tua casa aí, eu sou de uma empresa, quero explorar a região da sua casa e eu vou te fazer um pedido. Você fala, não, tudo bem, traga aí uma análise de que está tudo sob controle, de que nós não vamos ter prejuízo nenhum, e aí eu te concedo. E aí eu, que sou dona da empresa, apresento para você esse diagnóstico. Falo, ó, tá vendo? Ó, ora, isso é, no mínimo, parcial. E essa é uma problemática que surge relacionada a essa questão da fiscalização. Esse autor da matéria fala que é muito pouco o quadro de pessoas considerado adequado para supervisão. Gente, é um monte de barragem. É um monte de trabalho que tem que ser monitorado e fiscalizado. São milhares de papeladas, milhares de licenciamentos e diagnósticos. Aqui, o autor da matéria, está lá no finalzinho para você buscar, ele vai falar que é 20% do quadro de funcionários só adequado, que ele fala, é impossível, diante disso, você ter um sistema que tem um mínimo de precaução em relação ao que pode acontecer. Eu acho, sinceramente, que se for para trazer como tema de redação, esses dois aqui, ó, pode surgir como questão de ser. Principalmente isso aqui, ó, maiores exigências e legislação mais rígida. Professora, mas isso é óbvio, professora, já existe a lei, já existe, por que é que então as coisas não se aplicam? Eu comecei a aula falando 10% do PIB, e aqui? Elas esbarram numa narrativa comum que é estimulada pelas empresas e que isso é, de uma forma geral, reproduzido. O risco de se inviabilizar a economia das cidades que dependem da mineração, afetando a geração de empregos. E aí? Eu falei para vocês, numa aula sobre o meio ambiente, que tem relação estrítica poder econômico e poder político quando a gente se refere a questões ambientais. Acontece, gente, que aqui nesse contexto, trazendo esses pontos colocados por essa matéria, nesse contexto a gente teve um verdadeiro crime. Por que crime? Porque além de vidas que foram perdidas, o que é irreparável, nada se aproxima de uma tragédia dessa. E a gente está falando de um país que, de modo geral, não tem tragédias ambientais naturais. A gente está falando de algo que foi... Opa, deixa só eu avisar aqui os meninos, isso aqui tá errado, esse slide, tá? Só para vocês saberem. É algo que foi colocado, até trouxe para vocês, é algo que foi colocado como
poderia ter sido prevenido, poderia ter sido, as pessoas poderiam ter se antecipado a essas tragédias. O que a gente vê, e é o que você vai ter que responder, se cair aqui são os links da matéria que eu acho essenciais para você ler, é justamente isso. Qual que é o peso da mineração quando a gente se refere à questão de ambiente, a questão do impacto que essas tragédias causaram e, sobretudo, gente, em relação à resposta. Se você precisa investigar quem é o responsável ou deveria ser responsável em responder a essas questões dentro da empresa, né, dentro do contexto que a gente vive, eu jogo para vocês. Quem vocês acham que é responsável? Como é que isso deveria se desenhar num país ideal? Busquem referências quando acontece isso em outras empresas, quem é responsabilizado, para que vocês verifiquem que esse tipo de crime, esse tipo de tragédia tem uma relação estrita com a maneira que essas licenças são concedidas, da maneira que há um abuso de poder econômico sobre algumas esferas no Brasil e essas facilitações, né, que eu acredito que, se for cair, vai esbarrar nesses pontos para você. Aqui também estava constando na matéria, e aí são dados atualizados, mas eu peguei isso para produzir aula, então pode ser que hoje já se reconfigure, né, esses dados. E eu vou jogar para vocês aqui, eu trouxe questões para vocês pensarem em temas, tá? Então vamos lá. Aqui, a Vale ela foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso no Brasil nos anos 90, já em 97. Ela é uma das, aqui se situa entre uma das maiores empresas do mundo, e aqui eu acho que se cai para vocês, cai como contexto, só para você saber, não vão detalhar, por exemplo, o relatório anual da empresa, só para você se situar. Até a atualização dessa matéria, né, dessa aula, o maior desastre ambiental, desastre significa algo que foi completamente não pensado, né? Então, assim, a gente está... Uma coisa é as pessoas já saberem de antemão que vai haver um tsunami e se prevenirem em relação a forma que os hotéis têm que estar, não pode ficar tão perto, na maneira que as construções devem ser feitas, né? Ficar prestando atenção em dados meteorológicos e situações que podem alertar. Outra coisa é um desastre dessas proporções, que a gente está falando de uma das maiores empresas do mundo que não conseguiu aí, né, arrumar formas de não só minimizar o primeiro... Né, não aconteceu uma tragédia como foi Mariana, que devastou uma cidade inteira no Brasil, né, quase que tira do mapa uma cidade de plena relevância histórica, e aí repete o erro em Brumadinho, né? Então as questões que são aventadas para discussão gente do céu, será que não se aprendeu nada com Mariana, né, em decorrência disso? Como é que fica? Claro, né, até o poder público foi né, prestar a solidariedade às vítimas, a empresa vem fazendo ali, né, para ajudar as pessoas na medida do possível, né, porque o que se vai se fazer nesse contexto? Mas, gente, isso é algo que leva anos para se reconfigurar. E aí, quando leva anos, eu pergunto para vocês, o que acontece nesse meio tempo? Como é que isso é levado à discussão, né? A legislação. Então, esse tipo de tema que eu vou sugerir para vocês é o que pode trazer discussões possíveis para a prova de história contemporânea, lendo as questões ambientais de hoje. Aqui, a gente está falando, né, mais de 230 pessoas em Brumadinho, a gente está falando de pessoas que estão desaparecidas. O poder público, né, a Vale, ela é uma empresa que foi privatizada. Contudo, quem teve que ir lá consertar os estragos foi o poder público, né? Então foi o governo, deslocamentos de seus, né, de contingente de bombeiros, né? Até ficou muito marcado aí a presença dos bombeiros, a população via ali uma certa esperança nas pessoas que estavam buscando, né, os seus entes queridos e, enfim, uma tragédia de proporções gigantescas. Mas foi o poder público que teve que ir lá consertar, né, esse estrago. E nada vai se consertar de uma forma muito rápida, porque a gente está falando de algo bastante volumoso. A gente lê essas tragédias, né, e daí a gente estava falando de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, e a gente vê uma coisa desse tamanho e aí a gente se pergunta de que maneira que essa exploração desses recursos, dessa maneira, desse modo,
a todo custo esse progresso? Como é que a gente pode estudar isso? Tá aqui as questões para você. Como é que a gente pode analisar em perspectiva o valor disso, o valor dessas vidas, o valor de toda a questão da natureza? A gente está falando de fauna, a gente está falando de flora, a gente está falando de sustento de comunidades inteiras, a gente está falando de rio, né, que é um rio em que era ali o sustento de algumas dos indígenas, e também as pessoas eu conversei com uma pessoa, né, que foi voluntária lá, e assim, era uma região assim de convívio das pessoas, era um rio que todo mundo acabava tendo ali uma relação estrita, né, de ficar ali, de lazer e também da sua sobrevivência. É muito grande quando a gente fala, por um lado, de desenvolvimento sustentável, a gente está falando, por outro, de algo que foi causado estritamente por uma empresa. Então essa é uma possibilidade de questão que pode surgir como discussão para você. De que maneira que dá para ler esses fenômenos à luz das políticas públicas, à luz da legislação, né? À luz do uso dos recursos desta forma, visando a um lucro máximo, que muitas vezes não fica na comunidade, ele é fora. Então como é que fica essa relação? Ora, é causado um estrago, aí o poder público vem consertar, e como é que fica essa relação? Como é que fica? A gente só sabe pesquisando. E é por meio dessa pesquisa que você tem capacidade de, numa dessa, responder a essas questões. Tanto se elas vierem contextualizadas, como a gente fez aqui, daí remonte aquelas matérias que eu coloquei o link, como se elas vierem como tema de redação ou como tema, principalmente na biologia e na geografia. Geografia, sobretudo, se eles forem analisar os aspectos relacionados à comunidade, que eu acredito que pode ser um tema bem pertinente para cair. Então pense, analise os fatores que culminaram nessas tragédias, né? Então a gente já trouxe para vocês ali as questões das licenças, a questão do corpo funcional. Dê uma olhada e investigue sobre os aportes aos ministérios do meio ambiente, porque assim, Ministério do Meio Ambiente, aí a gente tem autarquias dentro das secretarias, né, para poder fiscalizar isso. Como é que fica isso? Como é que é feito esse repasse? Há investimentos massivos aí nos últimos anos no Brasil, nesses ministérios, né, principalmente no Ministério do Meio Ambiente. O que está acontecendo que isso numa dessa ficou desassistido para monitorar, né, os resultados dessa empresa? Preste atenção nisso. Aqui é muito bom. Nas provas, muito provavelmente Brumadinho vai cair, relacionando ao impacto do meio ambiente, as consequências aí dessa tragédia, principalmente na natureza, que tipo de rejeitos, como é que os rejeitos eles impactam a qualidade da água e a vida das pessoas, por que é que as pessoas não podem ficar em contato com isso, pode cair na química, né? O que ocasiona? Então dê uma olhada e relacione esse tema com as outras disciplinas, que eu acho que vai cair. Aqui eu gosto muito porque eu acredito que é uma questão que visa trazer um olhar macro sobre essa tragédia. Quais são os impactos macro e micro, considerando o nível local e o nível global, né, ali, dessas tragédias? Que efeitos isso tem? Você pode trazer, se for um tema de redação, o olhar, por exemplo, da época relacionado às pessoas, aos investidores da Vale. O que aconteceu? Você tem notícias sobre isso? Pesquise para saber o que aconteceu e traga na tua relação, né, na tua redação, desculpa, a questão ética, que pode ser colocada como tema. Ou você pode analisar quanto tempo, isso nas matérias que eu trouxe tem as perspectivas, quanto tempo isso vai demorar para se reconfigurar, o que precisa ser feito para que isso aconteça, como é que dá para minimizar essas tragédias e como é que dá para evitar que isso aconteça novamente. Diante desses assuntos, você tem uma possibilidade infinita aí de temas que podem ser cobrados, mas eu elenco esses aqui como aqueles que provavelmente vão cair na prova de vocês. Dá uma olhada nessas questões que eu, vendo provas do ano passado e provas do ano anterior, são a maneira que eles configuram essas tragédias. Primeiro o contexto e depois esse tipo de possibilidade de leitura. Aqui
alguns tópicos para vocês só se aprofundarem em relação com a economia do Brasil, para fomentar essa discussão para vocês, relacionadas aí à questão da mineração. Essa foi nossa aula, então, sobre Brumadinho e Mariana, sobretudo trazendo para vocês aspectos que podem ser cobrados de vocês nessa prova, sobre as consequências econômicas, culturais, sociais para essas cidades, de que maneira que a gente consegue investigar isso de uma maneira um pouco mais crítica e que propostas de solução a gente teria para investigar esses temas. Dá uma olhada, que eu acho que com certeza esse tema vai cair de alguma maneira pra gente, tá bom? Um abração.